Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Eu vou dar as notícias da manhã, certo? Egito diz que retirada de estrangeiro da faixa de Gaza, incluindo brasileiro, não é seguro no momento. A fronteira começou a ser aberta no sábado, porém apenas para a passagem dos caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel anuncia operação com tanques na faixa de Gaza para preparar a ofensiva terrestre. O conflito já matou mais de 6.500 pessoas na faixa de Gaza, na Palestina. A entrada por terra, alertam líderes internacionais, deve ampliar o ritmo do massacre que Israel está fazendo com os palestinos. A polícia americana procura um atirador que matou 22 pessoas no Maine. Mais de 50 pessoas ficaram feridas pelos disparos de armas de fogo feito por um ex-militar. Olha os militares fazendo arte nos Estados Unidos. A igreja psicodélica, meu sagramento é uma molécula, diz o fundador. A reinvenção do culto psicodélico em centros religiosos com foco na espiritualidade é bem-estar moldado para o modelo de xamanismo urbano. É mais uma tomação de dinheiro das pessoas. Apesar que essas igrejas psicodélicas, esses cultos psicodélicos, na época de 1960 e 70, já existiam e depois sumiram e agora está voltando. Ataque a tiros deixa mais de 10 mortos e dezenas de feridos nos Estados Unidos. O ataque fez que o governo emitisse um aviso para que os moradores buscassem lugar seguro e não saíssem de casa. Quer dizer, o pessoal diz que nos Estados Unidos você tem liberdade para qualquer coisa. Agora o governo diz que é para as pessoas não sair de casa, que é para elas ficarem mais protegidas. Porque tem um louco de um militar matando pessoas adoidado, sem nenhum sentido. Bom, isso é coisa de americano nazista, neonazista. E no Brasil tem muitos. Inclusive em Santa Catarina é o lugar que tem mais nazista no mundo. Tem mais do que nos Estados Unidos. Mas outro dia, numa escola da Zona Leste de São Paulo, matou uma garota e feriu mais 3. Isso é a liberação de arma pelo genocida, que não está nem um pouco incomodado, entendeu, com a desgraça da população. Porque o objetivo dele é ganhar dinheiro, porque esse é o objetivo. O objetivo é deles vender arma. Por que ele não liberou arma para a favela? Para a favela ele não quis saber, porque diz que na favela a arma é perigoso. Agora, o grupo dele armar a população, que inclusive tinha
o objetivo de dar um golpe de Estado na nossa democracia, aí isso pode. O relatório da CPMI de 8 de janeiro foi entregue ao TCU e o documento, de mais de 3.000 páginas, pede indiciamento do ex-presidente, o genocida Bolsonaro, e mais 60 pessoas por dezenas de crimes. Militares desligaram a câmera e usaram carro oficial no roubo de 21 metralhadoras. A principal hipótese é que as metralhadoras seriam vendidas a facções criminosas após o furto. Mas isso é lógico que seria isso. Agora, vou lhe contar. A chantagem que o presidente da Câmara está fazendo no governo Lula é impressionante. E o desafio do governo no Congresso, após a entrega da Caixa Econômica ao Centrão e a mudança na presidência da estatal, destravou a taxação do offshore, mas os próximos projetos devem seguir um ritmo lento. Agora, a culpa desse tipo de coisa também é da população, porque uma parte da população acha que o voto dela não vale nada. E aí eles votam em qualquer tranqueira. E essas tranqueiras, justamente que estão empatando as coisas do governo Lula. Porque eles estão fazendo negócio. E o Lula não tem saída. Ou cede ou não aprova algumas leis que beneficiam a população. Porque a maior parte dos deputados federais, não só deputado como senador, a maior parte, eles não estão nem um pouco incomodados com a situação da população. Eles não estão incomodados. Então, esse tipo de coisa, a população tem que prestar muito atenção na hora de votar. Porque em uma democracia, a coisa mais preciosa que nós temos é o voto. Porque com o voto você pode mudar as coisas. Agora, o cara lá vai votar e vota em qualquer um, vota naquele que faz mais propaganda. Normalmente, o que faz mais propaganda é o que é o pior. Tem aqueles também candidatos que vão nas igrejas evangélicas. Aí o que faz? O pastor vende os votos dos fiéis. Por exemplo, a igreja tem 1.000 fiéis que frequentam a igreja. Já são 1.000 votos. Porque o pastor negocia com o candidato e aí apoia o candidato e o candidato paga os votos daquelas pessoas. Mas não pagam para as pessoas, pagam para o pastor. Porque é o pastor que negocia isso. E como o evangélico faz tudo aquilo que o pastor manda votar no Zé, ele vota no Zé. Não quer nem saber do Mané. Porque ele não analisa as pessoas em quem ele vai votar. Ele só vota com indicação do pastor. E normalmente o pastor só indica tranqueira. Porque são as tranqueiras que compram os votos. É isso que as pessoas têm que prestar atenção. Porque se você coloca, não adianta colocar, por exemplo, Lula, que é considerado um bom presidente,
já fez boas coisas para a população e está imbuído de fazer melhorar o Brasil, porque o genocida Bolsonaro deixou o Brasil num bagaço danado. Ele fez tudo para prejudicar a população. Aí o povo votou no Lula, mas para deputado e senador eles votaram na tranqueira. Aí dá isso, o Lula tem que negociar alguns cargos para poder passar alguns projetos, que inclusive projeto para beneficiar a população. E não tem jeito, tem que negociar. Porque se não negociar, acontece o que aconteceu com a Dilma. Eles criam uma tramóia qualquer e tiram o cara, entendeu? Tira a pessoa. Eles fazem isso. São os tranqueira. Um exemplo, é só cada pessoa fazer uma pesquisa. Quantos empresários, quantos militares ou policiais tem no Congresso Nacional? Por exemplo, quantos empresários tem? É só analisar por esse. Aí eu pergunto, existe uma quantidade maior de empresário ou de trabalhadores? Bom, acho que trabalhador tem muito mais a população do Brasil todo. Agora, empresário é uma minoria. E se eles são uma minoria, por que que eles ganham as eleições? Por que eles ganham? Por que não se elege um trabalhador como deputado ou senador? Elege só empresário. E atualmente estão elegendo militares, que militar é uma tranqueira danada. Nós tivemos a ditadura militar e nós sabemos o que é um governo militar. Então a gente não pode ficar nessa de votar em qualquer um. Certo? A mudança no comando da Caixa Econômica Federal destravou a votação sobre a taxação do offshore e do fundo de super ricos na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Mas as próximas pautas econômicas prioritárias para o governo devem seguir tramitando em marcha lenta, porque quem manobra é o Lira. Um dia após o presidente Lula, do PT, entregar a presidência da Caixa Econômica Federal a Carlos Vieira, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, as lideranças do deputado se reúnem nesta quinta-feira, 23, para combinar quais serão as próximas votações das próximas 2 semanas. A expectativa, porém, é que nenhuma dessas pautas trate de questões econômicas fundamentais para o governo. Dada a proximidade do fim do ano, o governo tem cerca de 8 semanas para dar andamento a projetos que aumentem a arrecadação financeira. A estratégia tem sido aumentar impostos sobre as empresas de alto rendimento e taxar os mais ricos. Mas é isso que tem que fazer. Só que o que acontece? Os que estão na Câmara são os mais ricos. Os próximos projetos prioritários prevêem os seguintes temas: juros sob captação própria,
com a expectativa de obter 10,5 bilhões de reais em arrecadação em 2024. O governo quer acabar com a possibilidade de que cálculos do imposto de renda tenha como base a dedução do JCP. Esses juros são pagamentos das empresas aos seus acionistas para remunerá-los pelo capital investido na empresa. Atualmente, a lei permite que a empresa faça um abatimento de imposto de renda com esses juros e economize no pagamento de tributos. A proposta de mudar essas regras foi apresentada pelo governo em 31 de agosto por uma PL 4.259 de 2023. Havia uma expectativa de que temas fossem incluídos no projeto do offshore e fundos de super ricos, mas não houve o consenso na época. Essas informações são do site Carta Capital. A subvenção do ICMS, sob as intenções de arrecadar 35 bilhões de reais no ano que vem, o governo quer impedir que as empresas com incentivos fiscais concedidos pelo Estado abatem esses valores no cálculo do imposto federal. A medida já entrou em vigor por meio de uma medida provisória 1185 de 2023 em 31 de agosto. Mas diante de divergência sobre o formato, o governo decide representar a proposta por meio de projeto de lei, que foi enviado ao Congresso nessa semana. O orçamento de 2024, para garantir os devidos gastos em programas sociais e definir metas para com as contas públicas. E o governo precisa do Congresso, que aprove a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual ainda neste ano. A votação da LDO, sempre antes do LOA, deveria ter ocorrido no primeiro semestre de 2023, mas naquele período argumentava-se sobre a necessidade da aprovação do arcabouço fiscal. E o novo regime foi aprovado na LDO ainda sob análise da Câmara. Governistas apontam uma preocupação especial em flexibilizar a meta fiscal prevista no projeto. E a expectativa atual é de que a LDO imponha ao governo o dever de zerar o déficit primário, o que para aliados do presidente Lula pode provocar contingenciamento de gasto relevantes. Agora, a reforma tributária, descrita como simplificação do sistema de imposto sobre o consumo, a reforma tributária já foi aprovada na Câmara. Ainda precisa ser votada no Senado. E, em seguida, o texto volta para a votação entre os deputados. Agora, segundo interlocutores ouvidos pelo Carta Capital, o Lira disse até que, enfim, as pessoas em torno, quando o Lula anunciou a entrega da Caixa ao aliado do Centrão, o Banco Estatal é o coração diferentes programas sociais do governo,
E parlamentar ouvido pela reportagem nas últimas semanas apontam efeitos negativos do atraso de Lula em ceder o comando da empresa, que estava com a administradora Rita Serrano, ela que estava administrando a Caixa Econômica. E agora o Lula passou para o Centrão. E é dessa forma que não tem outro jeito de governar. Ou você negocia, ou você não tem os projetos aprovados na Câmara. Contudo, o partido do Centrão ainda espera a decisão do governo sobre a distribuição das 12 vice-presidências da Caixa. A cadeia mais visada é da habitação, hoje com Inês da Silva Magalhães, que foi indicada pelo PT, e o posto é considerado por Lula o mais sensível para ser entregue. A vaga é reivindicada pela União Brasil. Além disso, o Centrão aguarda Lula decidir sobre o destino da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, instituições recriada pelo governo e já reivindicada pelo PP, PSD e Republicano e União Brasil. E governistas acreditam que esse assunto deve ter andamento apenas no ano que vem. E o Palácio do Planalto sustenta que a entrega de cargos ao Centrão é necessário para obter apoio em projetos prioritários no Congresso Nacional sobre a pauta econômica. Em setembro, Lula chegou a empossar 2 indicados do bloco como ministro. Foi o André Fufuca, do PT, ao Ministério de Esporte, e Silvio Costa Filho, do Republicano, em portos e aeroportos. A incorporação do PP e Republicanos no Ministério gerou a expectativa de que as pautas de interesse do Lula ganhassem celeridade no Congresso, mas não foi isso que aconteceu. E conforme a Câmara passou um mês sem aprovação dos projetos expressivos para a economia, até que o governo entregasse a Caixa e assim destravasse o tema das offshore. Parlamentares da base do governo Lula demonstram naturalidade com a demora. Mas uma das avaliações, a reportagem acusou Lira de ter, com estratégia, coagir o governo com os atrasos da negociação. Mas isso é lógico. Ele tem os deputados na mão. Ele tem a presidência da Câmara na mão. E ele é um negociador, tchê. Ele não está preocupado com a população, com o eleitor que votou nele lá de Alagoas. Porque os eleitores de Alagoas têm que se conscientizar e não votar nesse pessoal. Porque esse pessoal da casta do Lira, ele não está nem aí com a população. O negócio dele é aumentar o patrimônio dele. É só pegar até 2022 ou 2018, quando ele foi candidato, quanto é que era o patrimônio dele. Porque ele tem que declarar para sair candidato, ele declara o patrimônio em 2018. Aí em 2022, veja quanto foi a declaração dele de patrimônio e quanto que aumentou o patrimônio dele.
E veja quanto que aumentou o patrimônio do trabalhador em Alagoas. E se aumentou o patrimônio, porque na época era o governo do genocida Bolsonaro. E o genocida Bolsonaro, junto com o Arthur Lira, estavam fazendo de tudo para prejudicar a população. Porque o Arthur Lira, ele é um bolsonarista de carteirinha. E é uma pessoa que não é confiável. O Arthur Lira, presidente da Câmara, alagoano, ele não é confiável. Então a população de Alagoas tem que se conscientizar disso e não deixar-se levar pela propaganda na época das eleições. Porque na época das eleições, a propaganda dos candidatos dizem até que os candidatos são santos, são Deus. E eles levam isso para o culto das igrejas evangélicas. E aí o pastor, como leva uma grana, o pastor faz campanha desse pessoal bandido. E os bandidos são eleitos, tá lá na Câmara fazendo negociação para votar projeto que beneficia a população. E se o governo não aceitar as normas que eles impõem, aí o projeto que beneficia a população, eles não aprovam. É esse o jogo. Então a população tem que se conscientizar disso. Que o importante é na hora do voto. Pesquise bem em quem vai votar. Não vote só porque o cara é filho do fulano da cidade, é o cara mais rico. O cara que é mais rico da cidade, ele não está se preocupando com o pobre. Porque se ele tivesse preocupado com o pobre, ele não seria tão rico. Porque o rico não gosta do pobre. O rico só gosta de explorar a mão de obra do pobre. Isso o rico gosta. E isso o rico faz. E há muito tempo. Só que o pobre, ele é totalmente mal informado, que ele fala, o meu voto não tem significado nenhum. Então não vou votar em ninguém, ou vota nas tranqueiras. Vota em qualquer um. As eleições não é para isso. As eleições é para se votar em gente decente. Gente que defende o trabalhador, que defende a população. Não é na hora da eleição ou antes que eles falam que vai defender. Não é isso. Porque muitos desses que estão na Câmara, na época da eleição, falam que são Deus. Mas depois que passou as eleições, eles passam a ser o Satanás. É isso que as pessoas têm que ver. É isso que o evangélico tem que ver. Porque tem passagem na Bíblia que diz assim: cuidado com os falsos profetas. E no Brasil está cheio de falsos profetas. Inclusive esses falsos profetas que fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes em Brasília. Que eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Mas o objetivo maior deles, na época, no dia 8 de janeiro, não era só a destruição do patrimônio público. O objetivo maior era muito mais perigoso. Era o golpe de Estado na nossa democracia. E dando o golpe de Estado na nossa democracia, o objetivo deles era implantar no Brasil uma ditadura militar.
Só que ditadura militar nós não queremos. Não queremos ditadura militar. Sabe por quê? Porque nós já tivemos ditadura militar. Nós sofremos na carne, na pele, o que é ditadura militar fascista, certo? Então, no Brasil, ditadura militar, nunca mais ditadura militar fascista no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.